a passo nos caminhos do Senhor, conhecendo Sua palavra, meditando Seu amor. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Paz e bem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais uma continuidade no nosso caminho. Porque caminhar com Deus nós caminhamos sim todos os dias, quando levantamos e pedimos que Ele venha nos acompanhar no nosso trabalho, na nossa lida, na nossa vida, caminhar conosco na alegria, na tristeza, nas tempestades, na bonança, na calmaria. Que todas as bênçãos que você precisamos, o nosso lar e a nossa casa, sejam derramados sobre nós. É uma alegria ter você aqui na companhia, para que a gente possa caminhar juntos os caminhos do Senhor. E nós já estamos e nos encontramos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa companhia linda que nós temos desde que nascemos, o nosso batismo, antes mesmo de nascer, como o profeta fala, lá no ventre da mamãe Deus já sabia do Ézio, já sabia da Ana, da Cláudia, da Maria, Deus já sabia de cada um que viria, e ali Ele já dialogava conosco, dizendo o quanto nos amava, nos ama, e os gestos infinitos de amor que Ele deixou para conosco. Nessa caminhada que nós fazemos, é sempre bom já preparando para sair nos passos do Senhor, nas suas pegadas, nós fazermos o pequeno exame de consciência de como é que eu estou diante de Deus. Como é que eu estou me apresentando diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Como é que eu estou respondendo a esse amor infinito que Deus me dá? Eu estou sendo agradecido a Deus? Porque o primeiro momento é agradecer a Deus as bênçãos e a bênção da vida que Ele nos dá, que Ele caminha conosco. Agradecer porque a Sua presença está sempre perto de nós, Deus não nos perde de vista. Ele nos alcança, e se a gente sair do caminho, Ele faz 1001 coisas para nos trazer de volta. E agradecidos, a gente olhar também e saber aonde que eu ainda não correspondo ao amor de Deus. Aonde o pecado, que é o meu ato de omissão, o meu ato de vingança, de raiva, de violência, quando não quero ouvir a Deus, e aí eu me afasto desse amor. Porque sou eu, não é Deus que se afasta de mim. Sou eu que vou criando barreiras com os meus pecados, com as minhas más atitudes, vou colocando uma barreira entre eu e Deus, não permitindo que a graça dele chegue até mim. E olhando, precisamos olhar e pedir que Deus nos ajude a mostrar, porque muitas vezes na nossa autossuficiência, nós pensamos que estamos agindo certo. Quando eu dou uma má resposta, quando é olho por olho, dente por dente, se o tapa veio, o tapa volta, as palavras, ai, me magoou, vai ver, e aí eu fico naquela vingança. Então que Deus nos conceda a luz para perceber que isso é um erro, é um pecado, e que Ele, nos perdoando, nos dê a força da caminhada, que Ele nos ajude a caminhar, que a Sua misericórdia derrame sobre nós, para que eu e você não fiquemos caindo sempre no mesmo erro, no mesmo pecado, ali na mesma lama, que nem um carro patinando que não sai do lugar. E não saindo do lugar, nós não alcançamos a graça e a bênção de Deus.
o milagre que nós precisamos na nossa vida. O milagre que nós precisamos apresentar hoje a Deus. E pedir, Senhor, cura-me, cura o meu coração, cura essa dor, cura essa ferida, esse ódio, essa raiva, essa autoprepotência. Cura, Senhor. Liberta-me desse pecado. Torna o meu espírito forte, firme e imbatível. Lava-me nas tuas águas. Lava-me na tua fonte de água viva, para que eu sacie essa sede que me leva por caminhos escusos para fazer atos que não te agradam. Liberta-me de mim mesmo. Liberta-me deste Ézio, dessa pessoa que eu vou engendrando aqui dentro e que eu mesmo, na maioria das vezes, sou o meu pior inimigo. Porque eu faço atos que com certeza depois se revertem para mim. E agradeçamos a Deus pela sua misericórdia, agradeçamos a Deus pelo anjo da guarda que Ele nos coloca, agradeçamos a Deus por São Gabriel, que vem até nós como mensageiro de Deus, que vem até Maria nos trazer a salvação, e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus torna-se carne. Aquela palavra que outrora foi o próprio Deus falou aos profetas, e através dos profetas, agora a palavra se torna carne no seio da Virgem Maria, porque ela diz sim a Deus. Então agradecemos a Deus pelos anjos que eles colocam no nosso caminho, por Maria, por estarmos aqui, e vamos apresentar o nosso lar, a nossa vida. Vamos nesse momento apresentar o mundo que está sofrendo com as doenças. Apresentemos os nossos governantes que em muitos momentos não tomam as decisões necessárias para as nações e para que os povos tenham a vida e a qualidade de vida. Apresente o seu lar, apresente o seu ventre nessa manhã. Você que ainda não conseguiu a graça de ser mãe, que está tentando tanto, apresente a Deus a sua carteira de trabalho. Você que está desempregado, que está necessitando do emprego, mostre para Deus, fala: Senhor, olha como está a minha situação. Peça para que Ele envie os anjos, os santos, para que abram essa via para nós. Fala: Senhor, olha, a minha vida está uma tempestade. Mostre, Deus quer isso. Se está começando a faltar, abra os armários ou a geladeira da sua casa e fala: Senhor, está acabando o alimento. Mostre o seu coração, o nosso coração. Deus conta com isso. Senhor, eu não tenho mais forças, eu não sei caminhar, eu não creio mais, a minha fé está vacilando. Senhor, o que vou fazer com o meu ministério, com a minha vida? Apresente tudo isso agora diante de Deus nesse momento de oração. As pessoas que você conhece que estão doentes nos hospitais, hemodiálise e câncer, nesta doença terrível que o mundo anda enfrentando, os profissionais da saúde, os cientistas, para que descubram, pela graça de Deus, o remédio para acabar com essas pequenas bactérias e vírus. Apresentar também a Deus os nossos irmãozinhos que passam fome e sede, não só de água e de comida, mas de justiça. Os injustiçados, os que estão esperando pela aposentadoria, os que estão vivendo na rua. Apresentemos o mundo todo. Apresente a sua família, o seu coração, a dificuldade. Tudo aquilo que você está vivendo no relacionamento com os filhos, com o marido, com sogra. As brigas, as discussões, a droga que tem infiltrado tanto nesse caminho nosso. Na caminhada, de repente a gente encontra um muro. O muro da droga, da violência, da prostituição, das brigas, do adultério, da falta de fé, da doença incurável. Apresentemos e peçamos que os anjos venham até nós nos ajudar nessa caminhada. E Maria, nossa mãe, que já trilhou esses caminhos, que ela esteja sempre ao nosso lado, nos ajudando. São Gabriel, com Maria, São Rafael, com Tobias, São Miguel, com todas as
hierarquias, abre para nós essa via. Que Maria e os anjos, pela intercessão do nosso Deus Todo-Poderoso, abra agora para nós todos esses caminhos que nós precisamos, as dificuldades que estamos enfrentando, as tempestades. E já no início desta caminhada, o Salmo 18 nos convida a meditar que narram os céus a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia ao outro transmite essa mensagem e uma noite a outra repete. Não é uma língua nem são palavras cujo sentido não se perceba, porque por toda a terra se espalha o seu ruído e até os confins do mundo a sua voz. Hoje, na nossa caminhada, dando continuidade ao catecismo que nós estamos meditando, estudando, nós continuando a revelação de Deus a cada um de nós, o artigo 3º vai falar sobre a Sagrada Escritura, que é Cristo, a palavra única da Sagrada Escritura. A voz de Deus se faz ouvir em nós. Outrora, Deus falou pelos profetas, como nós já mencionamos. E ele falou com língua humana, para que nós pudéssemos entender. E mais do que falar pela língua humana, Deus fez as obras, tendo construído o paraíso, tendo se revelado o seu amor e a sua misericórdia para com Caim, com Noé, com Abraão, sempre vindo e falando ao homem com a sua voz de amor, na sarça ardente. Deus ali foi falando quando abre o mar, quando faz com que da pedra no deserto jorre a água, a fonte de água viva, quando ele faz descer dos céus o maná, as codornizes, quando ele vai colocando o seu amor, quando ele vem ensinar a Josué como derrotar as muralhas de Jericó. É a voz de Deus. É a voz de Deus que se faz e que se fala através de Cristo, que está contido na Sagrada Escritura, que a Igreja nos revela, que a Igreja traz até nós pela tradição apostólica dos apóstolos que viveram com Jesus dia a dia, passo a passo, e que foram sob a orientação do Espírito Santo, nos revelando o Cristo, a palavra encarnada no seio da Virgem Maria. E eu e você, muitas vezes, não apresentamos os nossos projetos de vida diante de Deus e esquecemos de ouvir a voz de Deus. Esquecemos de ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Porque na nossa busca de uma bênção, na busca de uma solução para nós, a gente sai escutando todo mundo. A gente vai para a internet, a gente vai para o sortismo, a gente vai atrás de alguém que mora lá não sei aonde, que vai falar, e atrás de símbolos que não remetem à presença de Deus. Mas nós não ouvimos Deus. Talvez por medo de que ele vai cobrar alguma coisa e falar: olha, Ézio, se você quer isso, você vai ter que abandonar essa vidinha errada. Você vai ter que pegar essa sua sandalinha, que já está acostumada no caminho do pecado, e trocar por outra no caminho de Deus. Eu e você é que temos que observar as nossas atitudes e os nossos ouvidos, porque é muito fácil para nós, e é experiência própria que eu falo, que nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. Aquilo que nos agrada nós deixamos de lado. E até comentamos, quando a gente escuta muito uma pessoa que só reclama ou que só fala mal, a gente até já avisa para os outros: ó,
Não dá bola para o que o fulano ou a fulana falar, porque dali não sai nada que presta. Mas eu escuto apenas os outros. Eu não consigo ouvir aquilo que eu falo. E, na maioria das vezes, as pessoas não olham só a minha palavra falada, mas vai ouvir o que eu falo com o meu gesto, com o meu olhar, como é que eu me comporto, até na minha própria roupa. Eu estou falando com os outros. Porque se eu quiser mostrar o meu corpo, eu vou usar uma roupa mais justa, mais curta. Se eu quiser falar aos outros, eu vou deixar o meu corpo mais saudável, sem pensar na minha saúde, mas só na aparência. Se eu quero que os outros pensem bem de mim, eu vou ter que colocar palavras lindas. Mas a gente não escuta o que fala e a gente entra em contradição por isso. Por este motivo, não adianta nós falarmos algo que não estamos no caminho e que muitas vezes a gente não está vivendo. Nós sabemos que somos humanos, que temos a fraqueza. Nós sabemos que Davi, ungido por Deus, como meditamos sábado passado, escolhido por Deus para ser rei, ele comete o pecado, ele se apaixona pela mulher de um outro homem, ainda manda o homem para frente do pelotão para poder morrer e ele poder ficar com ela, já que ia ter um filho. Abraão também, junto com Sara, não espera a bênção de Deus. Pedro, que caminhou com Jesus, que viu Jesus que estava ali do lado direito, a pedra sobre a qual seria construída, edificada a igreja, ele também negou Jesus, ele mentiu. Então, não é esse o olhar que a gente tem que ter. Nós somos falhos, feitos de barro, mas o que é que eu e você estamos ouvindo? Como ouvir a voz de Deus? Porque hoje o mundo tem a voz do mundo, tem a voz do mau espírito, que vai nos levar para a sedução do mundo, a voz do bom espírito, que vai nos convidar a estar nos caminhos do Senhor, a voz de Deus, a minha voz, que é aquela que vai falar aqui dentro das minhas carências. Ah, Ézio, mas você está tão carente, pode fazer isso. Ah, não, Ézio, você está com desejo? Faz isso. E a voz do outro, que vai ficar buzinando tanto, que aquele pecado que eu abominava e pensava em não cometer, a hora que eu vejo eu estou cometendo. Por quê? Porque o outro tem mais importância na minha vida do que o próprio Deus, do que a própria palavra de Deus que eu conheço. E nós entramos, nós vamos, é no tititi da vizinha, é na cunhada que chega para falar mal da sogra e do resto da família, é no irmão também, diz carne e sangue, é o colega de trabalho que vai criar panelinhas, é dentro da própria igreja, da pastoral que eu participo, que começa um nhenhenhen tão infinito, que hora que vê, pastoral, igreja, terço, foi tudo pro beleléu. Por quê? Porque nós damos ouvidos às pessoas, nós não estamos parando, nós não temos tempo para sentar e falar, Senhor, o que queres falar comigo? Senhor, o que o Senhor tem para me falar nesse sofrimento, nessa dor? Uma jovem que conheci, que estava com câncer, ela falava, eu não pergunto para Deus por quê, eu pergunto para quê, Senhor? Para quê? E nós não estamos dando tempo. A gente está falando demais. A gente é incapaz de conseguir ficar calado 10, 15 minutos. Nós não suportamos nem o silêncio, porque Deus vai falar. E porque Deus, o Ézio, não vai ficar calado, porque senão Deus vai falar, olha, Ézio, isso está errado. E o Ézio está se sentindo o gostosão. Eu me olho e vejo que sou bom. Nós precisamos ouvir Deus. Nós estamos ouvindo as pessoas.
Eu ouço a pessoa que me magoa, que me xinga, que é sem educação. Mas eu não consigo ouvir quando eu sou sem educação, bruto, estúpido e grosseiro com as pessoas. Ah, não, mas eu falei aquilo porque eu tinha que falar, eu não podia ficar calado, e a outra pessoa me agrediu primeiro. Nós temos essas mentiras. A gente gosta de ser o centro das atenções. Nós queremos estar por cima. Eu não posso mostrar que eu sou fraco e caio. Que apesar de tudo eu sigo o mundo, que eu quero o modismo do mundo. Nós precisamos. Ai, mas a fulana ali, olha, ela é tão feliz no casamento dela, e eu já começo a ter aquela inveja. O meu amigo, nossa, conseguiu um emprego, passou na faculdade, está tão bem, mesmo nessa época em que se trabalha em casa, em que empresas até estão sendo fechadas. E aí eu só escuto os ruídos, eu não estou prestando atenção em Deus que fala comigo, que Deus quer estar sempre falando em todas as coisas, em todos os momentos. E a palavra de Deus, a Sagrada Escritura que a Bíblia nos traz, que vem falar para cada um de nós, lá em 2 Timóteo 3, no versículo de 16, vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. A nossa Bíblia está ficando lá no canto. O católico lembra da Bíblia só no mês de setembro. Aí desempoeira e cai igual o salmo de hoje. Pelo menos isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas eu falo com tanta fraqueza que quando eu viro a esquina e o problema é grave, eu já esqueci. Que eu acabei de pronunciar até cantar: Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. A Sagrada Escritura, que a Igreja Católica nos traz, que o Catecismo vem falar para nós de Cristo, a palavra, é que Deus se importa conosco, que Deus nos ama, que Ele não nos criou para o caos, que Ele não criou você para ser um mendigo, para ficar rastejando, para estar na droga, na tristeza, na solidão, no abandono, para ficar com cara de coitadinho. Deus nos criou sim para sermos soldados no exército dele, para podermos falar dessa fé, do reino e da palavra que é Jesus no ventre de Maria, para cada um de nós. E depois também nós temos a carta aos Hebreus, que vem falar para nós: muitas vezes e de diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas. É o Cristo que é a palavra, é Cristo que nós precisamos ouvir aqui na Sagrada Escritura, que eu preciso tirar um momento na minha vida. Isso aqui não é um livrinho que aconteceu há 1000 anos, isso aqui não é uma história de faz de conta, não é um João e Maria, uma Branca de Neve. Isso é a verdade que aconteceu e que acontece conosco. É a carta de amor, é Deus que se revela nos seus gestos, é a própria palavra do Pai que vem até nós. É a palavra do Pai que está conosco. E nós precisamos sim ouvir a voz de Deus. Na sua infinita bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhe em palavras humanas. E por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Por esse motivo, a Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. É na Sagrada Escritura que a Igreja encontra o seu alimento e sua força. Ela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente: a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala.
carinhosamente. Deus vem com carinho. Deus não vem com palavras, né, rebentando, explodindo, como alguém que chega nervoso em casa e já xinga e já chuta e já vira o treco do avesso. Deus vem carinhosamente falar conosco. Olha só aqui na Sagrada Escritura que nos conta que ele chega para Caim e fala: Caim, o que está acontecendo? Você está triste? Parece que o pecado está rondando. Deus já sabia da intenção, mas Deus vem falar com carinho a cada um de nós, através de cada profeta. Em cada profeta do seu tempo, da sua época, ele colocou palavras. As palavras que o nosso Papa Francisco vem nos dizer, é Deus falando através dele, porque Deus fala através das Escrituras, Deus fala através das pessoas e Deus fala também através de cada acontecimento na nossa vida. Lá em Colossenses, nós somos convidados a meditar que a palavra de Cristo habita entre nós com toda a sua riqueza. Com toda a destreza, ensinai-vos mutuamente. Então nós também somos convidados a essa palavra de Deus, que é o próprio Cristo, também nós ensinarmos àqueles que precisam. Mas, como Deus fala, Ele vem carinhosamente falar conosco. Porque era muito difícil para os escravos, lá, sejam os escravos, os que vieram da África, os outros escravos lá na Europa, quando uma tribo vencia a outra e escravizava aquela, eles verem aqueles homens falarem de Deus, cultuarem Deus e terem atitudes horrendas. Como é que alguém que estava ali apanhando no tronco na senzala ia olhar para aquele Deus do homem branco do seu Senhor? Que ele falava tanto de amor, enfeitava, punha ouro e adornos, e depois ele era espancado, maltratado, humilhado. Que palavra é essa? Então, como eu e você reagimos a isso? Nós precisamos pedir então a luz do Espírito Santo, para a gente poder ter esse consentimento aqui dentro. Para que nós possamos ter aqui dentro de nós o receptáculo da palavra. Nós estamos sofrendo e morrendo porque nós não queremos ouvir Deus, e Deus está nos chamando à vida. Deus nos convida constantemente a estar com Ele. Deus vai falar com cada um de nós da forma que Ele sabe, que Ele vai tocar o nosso coração. Uma pequena historinha que se chama Perfeição. Um homem saiu pelo mundo à procura da mulher perfeita. Depois de 10 anos de busca, resolveu voltar à sua aldeia e o seu melhor amigo lhe pergunta: encontrou a mulher perfeita em suas andanças? O homem responde: lá no sul encontrei uma mulher linda. Os olhos pareciam 2 pérolas, seu cabelo era da cor da asa da graúna, seu corpo era lindo como o de uma deusa. O amigo entusiasmado diz: onde está a sua esposa? O amigo responde: infelizmente, ela não era perfeita, pois era muito pobre. Aí, então, eu fui para o norte e encontrei uma mulher que era a mais rica da cidade. Não tinha nem noção do poder e dinheiro que ela tinha. E o amigo diz: então esta era perfeita? O amigo diz: não. O problema é que nunca vi criatura mais feia em toda a minha vida. Finalmente, no Sudeste, conheci uma mulher linda. Sua beleza era de ofuscar os olhos, tinha muito dinheiro e era perfeita. Então você se casou com ela, não é, amigo? Perguntou o outro. Não, porque infelizmente ela também procurava o homem perfeito. Então, o que acontece comigo e com você? Assim como esse aqui, nós queremos procurar a perfeição no outro, mas eu esqueço de olhar para dentro de mim. Eu quero ouvir palavras doces, melodiosas da boca do meu irmão, da minha irmã, do filho, da filha, do esposo, da esposa. Mas o que é que eu estou falando? O que está saindo da minha boca, as minhas palavras? E é isso que nós somos convidados. A Escritura nos convida a isso, a permitir que Deus fale em nós e que Deus nos ajude. Senhor, olha, eu não estou dando conta mais dessa situação, eu quero mandar tudo para lugares dos quais eu não sou dono. Mas me ajuda, porque é na hora da raiva que a gente precisa conter.
as palavras que precisam ser edificadas dentro de cada um de nós. A palavra, e é por isso que nós precisamos ouvir Deus. A gente ouve um mundo que diz que você tem que ter um celular 10, a roupa linda, o corpo perfeito, que você tem que ser bem-sucedido e bem-sucedida, mas nós não escutamos Deus que diz, olha, eu te amo demais, você é minha obra-prima. Não foi de qualquer barro, não. E quando eu peguei lá naquele barro, eu peguei com carinho. Deus teve que colocar a mão no barro para nos esculpir. Ele não ficou com a mão para trás, como a gente vê, né? Dini é um gênio, mexe no nariz, a cabecinha. Deus colocou a mão no barro para formar. E cada parte do meu corpo e do seu corpo ele foi formando com amor. Ele não fez qualquer obra. Ele não fez qualquer coisa. Nós é que permitimos que o inimigo, que foi lá aquela serpentinha invejosa, come do fruto. E continua até hoje. E nós preferimos ouvir, como os nossos pais lá. Eva deu ouvido para a serpente. Bobagem, vocês vão ficar igual a Deus. Deus é que não quer que vocês sejam. E é isso que nós ouvimos constantemente. Quando você olha para si mesmo, está lá parado e fica assim, nossa, eu sou feio, eu sou feia, nossa, eu sou aleijado, eu sou horroroso, eu não vou ser ninguém na vida, eu nunca vou ter ninguém. Deus não coloca isso em nós. A palavra de Deus é a palavra do amor e do carinho, e nós somos convidados a ouvir o que Deus tem para falar conosco. Que seja 5, 10 minutos, pare na sua vida e ouça. O seu filho está gritando dentro de casa, mas atrás desse grito tem uma palavra de socorro. Tem alguém pedindo, me ajude. Nós não estamos conseguindo ouvir, a gente escuta, mas nós não ouvimos o que está por trás daquela palavra. Tem um, pelo amor de Deus, me salva, que eu não estou dando conta mais. Mas nós queremos ouvir apenas o que nos agrada. Então, para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou saber dos mandamentos de Deus? Eu não quero. Eu não quero compromisso, eu não quero comprometer, eu não quero envolver, eu não quero estar ali. Eu só quero ouvir a palavra de Deus quando a dor de barriga aperta. E aí, às vezes, o padre está lá falando, eu nem estou aí para ele, para o padre. Eu fico olhando assim para cima, e nós somos convidados, Deus fala na Eucaristia. Deus fala na mesa da palavra. Os salmos é o canto que Deus colocou para os profetas, para nos ensinar. Olha, o salmo de alegria, de gratidão, de socorro. Senhor, salva-me, porque está todo mundo me engolindo. É Deus quem coloca essa palavra. E ainda que a gente não escute a voz dele, ele vai falar. No tempo, no gesto, na flor, no amigo, na pessoa. Precisamos pedir a Deus que nos ajude sob a orientação da Igreja Católica, Apostólica, Romana, a Igreja viva de Jesus. Ela é viva porque é uma palavra viva. Não é uma palavra que morreu. É uma palavra que constantemente se renova. Não para nos acompanhar, mas ela se renova porque ela é o bálsamo da minha vida e da sua vida. E ela traz sempre a certeza de Deus que nos ama. É por isso que nós, convidados pela Igreja, olhamos para a Sagrada Escritura tendo a certeza, aqui está o Cristo vivo, assim como está na hóstia consagrada, no vinho consagrado, assim como está nas imagens que a gente olha, a palavra que vem através de São Gabriel, Rafael, Miguel, a palavra que vem através de Maria, que nos ensina a glorificar a Deus, o Magnífica, em João, em cada profeta. A palavra que ainda diz, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Essa é a palavra viva que vem até nós. Que nós possamos pedir ao Papai do Céu que nos ajude nessa caminhada nossa de cada dia. A desentupir o nosso ouvido, a pegar o cotonete do Evangelho para limpar esse ouvido e nós ouvirmos aqui dentro o que Deus sempre nos falar. Porque a gente mesmo vê aí. Geralmente, quando se tem lives de missas, de celebrações, de líderes religiosos, a procura é muito pouca. Mas quando você coloca uma live de um cantor do mundo que vai falar, às vezes até usar palavras
que não são adequadas nem pronunciar aqui, palavras que você, mulher, não deveria ouvir, porque menospreza a mulher e também menospreza o homem e coloca a pessoa humana lá no buraco. São milhões de likes que tem. Então, nós estamos preferindo. Você quer mudar a sua vida? Nós queremos mudar a nossa vida? Então, vamos mudar aquilo que estamos escutando. Mas mudar para não escutar a porcariada do mundo, aquilo que o inimigo quer que você engula, mas ouvir a palavra de Deus. Que aqui no Salmo 18, depois eu te convido a meditá-lo todo, vai falar: os mandamentos, a lei de Deus são perfeitas, um bálsamo para a alma. Se a sua alma está gritando, está dolorida, se você está vivendo na sua vida uma tempestade infinita e não sabe para onde ir, escuta a voz de Deus. Acalma, assenta, deixa essa ventania que você vai ouvir a voz de Deus, que é o próprio Cristo, dizendo o quanto nos ama. Porque Deus quer falar com cada um de nós, e Ele fala, porque Ele não quer nos perder jamais. E Ele fala carinhosamente. E às vezes Ele fala baixo, a gente não vai escutar, porque nós estamos ouvindo a altura das coisas do mundo, as musiquinhas que vão levar só para o prazer carnal. Eu estou ouvindo só aquelas besteiras. Eu estou ainda ouvindo aqui aquilo que meu pai ou minha mãe proferiu há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Aquilo que a pessoa me magoou. Eu estou ouvindo coisas antigas. Ouçamos coisa nova. Deus renova todas as coisas, todos os dias e todos os momentos, porque Ele ama a mim, Ele ama você. E Ele quer falar. Nesse momento, que você possa, onde estiver, entrar dentro do seu coração e permitir que Deus fale com você. O que Deus quer falar? Aí na sua casa, no seu apartamento, arrume um lugar. Pode ser até como daquele filme, O Quarto de Guerra, aonde você vai sentar e ficar você e Deus. Não é assim egoísmo, não, é você e Deus, porque tem um momento que você precisa ouvir. A leitura de hoje, o próprio Jesus vai convidar os discípulos: vamos para um lugar sozinho, porque até vocês precisam descansar. O povo não dava tempo nem para Jesus, nem para os discípulos, os apóstolos. Então é preciso, tira o seu momento, faz aí o seu quarto, o seu cômodozinho de guerra, nem que seja encostado aí no muro, mas ouça o que Deus tem para te falar. Porque Deus quer falar conosco e com toda certeza Ele quer nos mostrar o caminho a seguir. Porque Ele é a palavra, e sendo palavra Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. E eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo o movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, tua serva.
serva, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Eu te convido então a experienciar e viver esse amor de Deus. Tire o seu momento para ouvir o que Deus quer falar, mas e que peça sempre o Espírito Santo para nos ajudar a compreender que é Deus quem fala conosco, não o inimigo, não os outros. Sempre tendo a Sagrada Escritura como ponto principal para ouvirmos a voz de Deus. E também te convido a estar sempre conosco, porque aqui mais do que fonte de água viva, ouvir essas gotas de sabedoria, ouvindo as alegrias de São José, as alegrias de Maria, ouvindo as palavras de oração com Nossa Senhora, a oração das santas armas à cruz, ouvindo as palavras do dia a dia no caminho do Senhor, que nós possamos ouvir cada dia, cada momento que Deus tem para falar conosco, para que a nossa vida se transforme e para que Deus realize em nós tudo aquilo que Ele quer. E também te convido a nos colocar em oração pela comunidade, para que seja o canal da palavra de Deus, a fonte por onde cada gota é um bálsamo da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. E também pedimos a sua doação, aquilo que estiver no seu coração, o que impede você de ser generoso para com essa obra. Porque sim, estamos caminhando, precisamos sim construir, precisamos sim manter os projetos, que é o projeto de levar a palavra viva de Deus para os irmãos que necessitam. Eu e você somos a voz daqueles que estão emudecidos pela injustiça, pela miséria, pela droga, por tudo aquilo que o inimigo quer colocá-los ali na lama. Deus usa a fonte de água viva para levar essa palavra. Então seja generoso. E a você que já está sendo, o nosso muito obrigado. Que a palavra de Deus na sua vida, no seu coração, no seu lar, multiplique 1000 vezes bênçãos, alegrias, proteção, luz e caminho em cada passo, seu e de toda a sua família. Hoje, às 15 horas, aguardamos você com as alegrias de Maria, que é aquela que se exulta porque a palavra se fez carne no seu ventre. Obrigado e sábado que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, com São Gabriel, com Maria, com todos os anjos, com toda a hierarquia, novamente aqui, nos caminhos do Senhor, tendo sempre em mente o crescer e o construir em cada um de nós, através do catecismo, mas sempre com a Sagrada Escritura na nossa vida. Obrigado, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para nós a sua face e tenha misericórdia de nós, que Ele volva para nós o seu olhar, nos dê a paz e faça frutificar em nós a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor, conhecendo sua palavra, meditando seu amor. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu Filho muito amado, escutai-o.